Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. Que a boa mão dele esteja sobre você. Que o Senhor te dê uma semana maravilhosa. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja o meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços tão seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde me mandar irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde me mandar irei. Quando terminar a lida, fim da minha triste lida, tendo a glória prometida, eu para o meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei, onde quer que for irei. Você sabe qual é o melhor lugar para você estar? É na presença dele. Eu agora lembrei do Padre Samuel, que nós trabalhamos juntos durante alguns anos lá na academia da Polícia Militar. E o Padre Samuel, antes de morrer, ele dizia assim: Coronel Cícero, o meu desejo agora é ver Jesus pelas costas. Que isso, padre? Eu quero que ele vá na minha frente, que ele vá na minha frente me guiando. Que se ele estiver na minha frente me guiando, eu estou tranquilo, né? A ovelha se sente tranquila e segura na presença do pastor. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, aonde me mandar irei. Senhor, nós louvamos o seu nome que é maravilhoso. Recebe a honra, a glória, a adoração e o louvor.
nós submetemos a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor nos comande. Nós confessamos nessa hora, Jesus Cristo, que o Senhor é o nosso pastor. Nós queremos seguir ao Senhor e nós queremos obedecer ao Senhor. Que o Senhor fale conosco neste momento, que o Seu Espírito Santo esteja aqui falando ao nosso coração. Obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso. Seguirei ao meu bom mestre, aonde quer que for, irei. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 54 a 56. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Lucas começa essa parte, que nós lemos, dizendo, vendo isto. Quando ele coloca essa frase aqui, ele está fazendo uma ligação com a situação anterior. E qual era a situação anterior? Era aquela aldeia de samaritano fechando as portas para Jesus. Não, Jesus não vai entrar na nossa cidade, aqui não tem lugar para você, pode ir embora. Quando Tiago e João viram essa desfeita com Jesus, portas fechadas para Jesus da cidade e também do coração, é claro que para você abrir a cidade, o coração tem que estar aberto, para você abrir a sua casa para Jesus, o seu coração tem que estar aberto. Quando eles viram isso, então eles ficaram indignados e falaram: Senhor, deixa a gente mandar descer fogo do céu. Jesus disse para eles assim: vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio destruir as pessoas, ele veio salvar as pessoas. Você sabia que Tiago e João, a gente às vezes fica distante no tempo dos acontecimentos, e a gente às vezes tem alguns relatos assim que nos fazem perceber um pouco da personalidade das figuras. Tá aqui Tiago e João, eles eram irmãos. Tiago era mais velho e João mais novo. João é aquele discípulo que vai viver, não vai ser martirizado, ele vai ser exilado na ilha de Pátimo. João era bem novinho, Tiago era mais velho. Os dois tinham muita intimidade com Jesus. Dos dois, João era o que tinha mais intimidade. Os dois receberam o apelido de Jesus de Boanerges, filhos do trovão. Esse apelido, pensa bem, Jesus praticando bullying, essas coisas do nosso tempo, a gente não pode brincar com ninguém, mas Jesus chama os dois de Boanerges, filhos do trovão. Como eles tinham muita intimidade com Jesus, é possível que Jesus brincasse com eles, Você concorda? E aí, filho do trovão? Eles chegando os dois lá, e vem aí os filhos do trovão. É possível que seja por causa desse momento, Deixa a gente mandar descer fogo do céu sobre eles. Ou pode ser porque eles eram muito barulhentos também, eles poderiam ter uma personalidade expansiva, falar alto, e onde eles chegaram aquela barulhada, Você conhece alguém assim? Alguém que onde ele chega dá aquela barulhada? Eu conheço algumas pessoas que são assim. Na verdade, nós que vivemos em quartel, durante muito tempo, a gente conheceu muitas pessoas assim. Nós conhecemos muitas pessoas assim, muitos Boanerges, gente barulhenta, gente também que quer fazer descer fogo do céu. De onde veio a ideia de fazer cair fogo do céu? De onde Tiago e João tiraram essa ideia? A Bíblia relata no livro dos Reis, especificamente no segundo livro dos Reis, no capítulo 1, que o rei Acasias, ele chama o capitão e os 50 soldados, e ele dá ordem ao capitão e aos seus 50 soldados para irem buscar preso o profeta Elias.
Elias era um profeta que ele era usado por Deus para exortar os reis, para corrigir os reis. É interessante, Elias ele vai confrontar Acabe, ele vai confrontar a rainha Jezabel, ele vai confrontar os reis do tempo dele. E aí quando a gente vai lá no Novo Testamento, né, o Elias do Novo Testamento, ele é identificado como Elias pelo próprio Cristo, que é João Batista. E João Batista vai fazer a mesma coisa, ele vai exortar, chamar a atenção do rei Herodes, né? Por causa disso, inclusive, a cabeça dele foi cortada. Mas chega o capitão lá, o texto fala que chega o capitão aonde Elias estava e o capitão chega lá com seus 50 soldados. Pensa bem, operação simples. Essa missão é simples, é um capitão e 50 soldados para buscar uma pessoa. Missão simples. O capitão certamente chegou lá achando que a missão era simples, né? E ele se apresentou a Elias como a autoridade naquele momento e ele disse para Elias: homem de Deus, o rei diz, desce daí. E Elias responde assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. A Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50. Era para o rei Acasias ficar cismado com isso, não é verdade? Mas não, ele chama outro capitão, o segundo capitão com mais 50 e manda lá, vai lá e busca esse cara. Não é possível que um capitão e 50 soldados não consegue trazer aqui para mim o profeta Elias, que está morando lá no deserto. O capitão chega lá com seus 50, o segundo capitão, e ele, poderoso, chega lá e faz a mesma coisa. Homem de Deus, desce daí, o rei mandou você descer daí. E Elias lá de cima diz assim: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma você e seus 50. E caiu fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50. Imagina, já foram 2 capitães e 100 soldados. O rei Acasias chama o terceiro capitão e manda ele com seus 50 soldados buscar Elias. Esse terceiro capitão se aproximou de maneira completamente diferente. A Bíblia diz que com seus 50 soldados, ao se aproximar de onde Elias estava, ele se ajoelhou e suplicou a Elias que tivesse misericórdia dele. O texto diz assim: indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 servos. Quando ele se colocou humildemente diante de Elias, Elias disse para ele: eu vou com você. Olha, a Bíblia nos ensina que a sabedoria é melhor do que a força, que a humildade precede a honra. A Bíblia conta uma história a propósito de sabedoria, uma história maravilhosa. Está escrito assim: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou aquela cidade e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Olha, melhor é a sabedoria do que a força. Aqui vem o terceiro capitão com sabedoria e com humildade. E ele se coloca diante de Elias e ele consegue cumprir a missão dele, né? E ele não é consumido junto com os seus 50. É uma coisa que nós devemos buscar de Deus. Há 2 tipos de sabedoria, pelo menos eu gosto de lembrar sempre.
Há a sabedoria do homem e há a sabedoria de Deus. Talvez aqueles 2 primeiros capitães tivessem confiados na sabedoria do homem, na força, na tática, no poder que eles tinham, na autoridade que eles tinham, mas a sabedoria deles não serviu para eles em nada, para guardá-los, para protegê-los. A sabedoria de Deus. E a Bíblia diz que chegou o 3º capitão, que não estava confiado na sua força, nem no poder dos seus 50, nem na sua espada, nem no seu escudo, mas humildemente, aquele que se humilha diante de Deus recebe graça. Melhor é a sabedoria do que a força, e a humildade precede a honra. Diferentemente de Elias, que determinou já que caísse fogo do céu, desce daí, Elias. Elias, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu, e caiu fogo do céu. Tiago e João, eles não determinaram que caísse fogo do céu, mas eles perguntaram para Jesus: Senhor, nós devemos mandar descer fogo do céu? Jesus disse: não, eu não vim destruir a vida dos homens. Eu não vim. Olha o que Jesus diz para você e para mim agora. Eu não vim destruir a vida dos homens, eu vim salvar os homens. Lucas capítulo 9, versículo 56. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Jesus é o Salvador. No nascimento de Jesus, especificamente no anúncio aos pastores, onde algo maravilhoso acontece, né? Os pastores estão no campo, o céu se abre, um coral de anjos cantam e o anjo faz o anúncio para os pastores. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 10. O anjo diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele faz essa declaração tão profunda, tão importante, né? Ele diz exatamente o que Jesus está dizendo, né? Ele não veio para destruir a minha vida e nem a sua vida, ele veio para salvar a minha vida e a sua vida. E o anjo disse: nasceu o Salvador, ele veio salvar a sua vida. E o Salvador é Cristo, é aquele que foi prometido aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus promete, desde a queda do homem, desde a declaração de Deus para a serpente, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Desde o livro de Gênesis, nesse momento, no capítulo 3, diante do pecado, diante da morte do homem, diante da perda da glória do homem, diante da perda da identidade do homem, diante da tragédia que se abateu sobre a natureza e sobre a humanidade, Deus já anuncia: eu vou enviar um Salvador. E a partir daí, a Bíblia vai declarar, vai por boca dos profetas, que Deus enviaria o Salvador. Quando Jesus nasce, o anjo diz assim para os pastores: nasceu o Salvador. Se eles tivessem perguntado: que Salvador é esse? Ele poderia responder: o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Messias, aquele que foi prometido, aquele que foi declarado pelos profetas que viria. Nasceu ele nasceu, o Salvador, que é Cristo. E aí o anjo fala mais uma terceira palavra: o Senhor. Embora ele tenha nascido de maneira humilde, numa família pequena, numa tribo pequena, sido deitado numa manjedoura, o anjo o anuncia como o Senhor. O rei nasceu, o rei dos reis. Que momento maravilhoso, né? Em que a eternidade entra no tempo, a eternidade entra na história e o anúncio é feito. É que nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele nasceu para ser Senhor, ele nasceu como cumprimento da promessa de Deus. Ele é o Cristo, ele cumpre a promessa e ele é Senhor.
embora seja humilde, ande de maneira humilde, seja manso e humilde, esteja sempre entre pobres e pecadores, ele é Senhor sobre a natureza, ele é Senhor sobre os demônios, ele é Senhor sobre as enfermidades, ele é Senhor sobre a morte e ele quer ser Senhor sobre a sua vida. O Salvador, que é Cristo, aquele prometido por Deus, quer ser também o Senhor da sua vida. Muitas vezes nós queremos que Cristo seja o nosso Salvador. Eu quero que Ele me livre da condenação da morte. Eu quero que Ele me liberte da escravidão dos pecados. Mas eu não o acolho, não o recebo como Senhor da minha vida. Como aquele que vai comandar a minha vida, dirigir a minha vida, como aquele que eu vou seguir. Seguirei o meu bom mestre. Aquele que eu vou ficar pertinho dele, vendo o tempo todo suas costas, seguindo nas pisadas dele. Ali, né? Jesus vai pisando, o cantor diz assim que as pisadas de Jesus, né? As pegadas de Jesus são o mapa do tesouro, né? Então você pode ir caminhando. E tesouro, que tesouro é esse? Que tesouro é esse que você está falando, poeta? Que tesouro é esse? Tesouro na terra? É um baú enterrado cheio de moedas? Não. O nosso tesouro está no céu. Nós devemos ajuntar tesouros para o céu. E para a gente chegar nesse tesouro, o poeta fala assim: as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. Seguir as pegadas de Jesus, seguir o meu bom mestre, como foi cantado, é se submeter à autoridade dele, é confessá-lo como Senhor. Jesus é o Salvador anunciado pelo anjo porque ele nos salva do castigo eterno. A morte não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo, pois ele venceu a morte. Ele é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, porque ele é aquele prometido pelas Escrituras, o Antigo Testamento inteiro. É o anúncio de que Deus enviaria o seu Filho, que Deus enviaria o Cordeiro. Quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está anunciando Jesus como o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E a partir de agora, o Novo Testamento vai nos apresentar o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A pregação apostólica, na pregação apostólica, eles vão usar essa estrutura. Ele é aquele, Jesus de Nazaré é aquele do qual falaram os profetas, né? Então Pedro, Paulo, Filipe, Estevão, todos eles vão usar essa estrutura. Jesus de Nazaré é aquele do qual os profetas falaram. Ele é o Cristo de Deus, ele é o Salvador. Vocês não o receberam, vocês o mataram por mãos iníquas. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, disso nós somos testemunha. Esta é a pregação, este é o Novo Testamento, a declaração, a confissão, o testemunho de que o Salvador nasceu, que ele é o Cristo, o Senhor. Ele salva você dos seus pecados. Ele é o cumprimento das promessas de Deus. Ele é a expressão do amor de Deus por nós. Ele é o testemunho claro e irrefutável, a declaração transparente e clara de que Deus ama você, porque Deus amou você de tal maneira que ele entregou o filho unigênito dele, o único filho que ele tinha, o único gerado dele, foi entregue por amor para salvar você e a mim. E é preciso que você reconheça, abra as portas e reconheça. Quer que eu mande cair fogo do céu sobre ele, sobre ela, que não te reconhece como Cristo, o Senhor? Aí Jesus diz: eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvar os homens. É uma coisa interessante, né? Que Jesus, ele vem e faz tudo.
mas ele só vai salvar aquele que o reconhece como Senhor, Salvador e Cristo. Ele é o Salvador e Cristo daquele que o confessa como Senhor. Você precisa conhecer os mandamentos dele, você precisa conhecer a palavra de Deus e você precisa se submeter à palavra de Deus para que você possa experimentar a salvação, para que você possa experimentar tudo aquilo que o Senhor reservou para você. Senhor, queres que nós mandemos descer fogo do céu? Eu não vim destruir o mundo. Eu não vim destruir os homens. Olha, no nosso tempo há um ódio tão incompreensível por Jesus, há uma rejeição tão incompreensível por Jesus, há um ataque. Ao mesmo tempo que eu falo que é incompreensível, eu entendo, porque o mundo detesta o reino. O mundano odeia o rei. Igual Acasias não queria saber de Elias, assim o mundo rejeita o reino. O mundo, o homem mundano, o cidadão do mundo que está dentro do sistema, vivendo segundo as propostas do mundo, segundo as ordenações do diabo, o príncipe deste mundo, odeia Cristo. O mundo odeia Cristo, o mundo rejeita o reino de Deus. Então, quando o reino se manifesta por meio da minha vida, por meio da palavra, pelo testemunho de Cristo, então o mundo ataca. É interessante demais se você observar quem é atacado. Você pode professar qualquer tradição e falar bem de qualquer tradição religiosa. Você pode falar bem do Islã, você pode falar bem do budismo, você pode proclamar a mensagem, né, do Islã, você pode proclamar a mensagem do budismo, você pode proclamar a mensagem do Hare Krishna, você pode proclamar qualquer palavra e qualquer mensagem que as pessoas elas vão ouvir e elas não vão reagir com ódio. Mas quando você, como arauto, como testemunha, proclama a palavra de Deus, quando a palavra de Deus vem sobre nós como uma espada afiada de 2 gumes que penetra bem fundo a ponto de dividir alma e espírito, quando nós somos impactados, confrontados pelo Espírito de Deus que nos convencem do pecado, da justiça e do juízo, resta 2 opções para mim e para você: acolher essa palavra com sabedoria ou rejeitar essa palavra. Aí, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus declarada para você, a palavra de Deus, quando ela é exposta, quando ela é declarada, ela será sempre palavra de misericórdia, de graça, que alcança aquele que acolhe e que se humilha e que humildemente confessa o seu pecado e reconhece e entrega a sua vida ao senhorio, ao comando, ao domínio, ao governo de Jesus, ou ela será palavra de juízo e todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Todos nós estaremos diante deles. Alguns para acolhimento e salvação eterna, outros para serem expulsos definitivamente da presença de Deus. Nós temos um destino eterno. Para concluir aqui, eu orar para você. Nós temos um destino eterno e esse destino eterno, ele é vida eterna na presença de Deus ou morte eterna, apartado, separado de Deus eternamente. A Bíblia diz que num lugar que Deus preparou para o diabo e seus anjos, porque Cristo não veio destruir os homens, veio salvá-los. Mas aquele que recusa, que rejeita, que entra em guerra contra Cristo, contra o Evangelho, aquele que é anticristo,
Aquele que se levanta, esse será lançado no mesmo lugar. A Bíblia diz que lá o fogo não apaga, o verme não morre. É lugar que há choro e ranger de dentes. Olha como que Deus é maravilhoso. Pedro diz que Deus não demora. Deus não está demorando, não. Você acha que ele está demorando? Não, ele é longânimo. O Senhor é paciente, ele espera que você escute essa mensagem, que você compreenda essa mensagem, que você se arrependa dos seus pecados e que você venha e se converta a Cristo, para que você se submeta a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E você faz isso, meu irmão, minha irmã, com uma simples oração. Você diz: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu quero, nesta hora, confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Feito isso, feita essa confissão que é uma aliança com Deus, aí, meu irmão, você vai viver pela constituição do reino de Deus. O reino de Deus tem uma constituição e ela está aqui. Aí você precisa conhecer a vontade dele. Você precisa conformar a sua vida à vontade dele. Você precisa conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer, aplicar os preceitos dele na sua vida, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, é luz para o nosso caminho. Paulo diz: toda a escritura sagrada é útil. Toda a escritura sagrada, ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E a maneira certa de viver é o Mestre. É o Mestre que diz, né? O Mestre que ensina, o Mestre Jesus e o Espírito Santo de Deus. Faça isso hoje, faça isso agora, não perca tempo. Seguirei o meu bom mestre, seguirei o meu bom mestre. Onde ele for, eu irei. Senhor, aqui estamos nós na sua presença. O Senhor é o nosso pastor. Nós queremos confessar com a nossa boca nesse momento de oração que nós reconhecemos e aceitamos o Senhor como nosso Salvador. Confessamos a Jesus de Nazaré como Cristo de Deus, aquele que foi prometido, o ungido, o Messias, e o confessamos como Senhor da nossa vida. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, para declarar que o Senhor é o nosso pastor, o nosso bom pastor, nós somos suas ovelhas. Toma nossa vida nas tuas mãos e nos abençoe e nos conduz. Pai amado, Espírito Santo querido, o Senhor que nos foi dado por Jesus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Senhor que abre a nossa mente, o nosso entendimento, fale agora com meu irmão, a minha irmã, o leve até a cruz, até Cristo, a compreender e a acolher a graça do Senhor, o amor do Senhor. Espírito Santo, fala ao coração do meu irmão, abençoa ele, ilumina o entendimento dele, tira do caminho dele toda barreira, tudo aquilo que impede ele, Senhor Deus, de entregar a vida nas tuas mãos. Deus, eu também quero te pedir que o Senhor o abençoe com uma semana maravilhosa, que o Senhor aplane o seu caminho, livre ele do mal, das ciladas do diabo, das tentações, Deus. Livra ele, Senhor, de toda maldade, que a mão do Senhor, a boa mão do Senhor esteja sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, sobre a sua casa. Que o Senhor o ajude em tudo que ele for fazer, que o Senhor lhe dê vitória em tudo. E eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, desta maneira, para que você siga abençoado, guardado, guiado pelo Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Eu não vim, disse Jesus, para destruir os homens. Eu vim para salvá-los.